Boa noite. Todos me ouvem? Ainda não entrou ninguém, né? Boa noite, pessoal. Quem estiver me ouvindo e se o som estiver bom, dá um joinha, dá um oi aí, pra eu ter certeza que o som tá legal. Beleza? Já são 7 horas. Vamos dar início à oração inicial. Senhor Deus, Espíritos de luz, mentores espirituais de nossa Casa de Caridade Chico Xavier, muitíssimo obrigado por mais essa oportunidade. Muitíssimo obrigado pela noite de hoje. Os senhores possam nos abençoar, nos proteger e nos guiar. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira live que a gente e não só no Facebook da casa. Como a gente já explicou aqui, a gente criou a página para conseguir atingir um número maior de pessoas. E o tema da live de hoje é reencarnação. É um tema assim, podemos chamar de delicado, polêmico, talvez. Eu acho que esse não seria o nome, mas um tema muito superestimado. E eu digo porque quem não conhece o Espiritismo diminui o Espiritismo apenas como sendo a religião de quem acredita na reencarnação e gente que conversa com quem já morreu. Eles diminuem o Espiritismo a isso quando falamos desse tema específico. E agora eu gostaria de abrir um parênteses no tema, porque é o seguinte: sempre que vamos falar aqui, nós fazemos uma foto de divulgação. E eu particularmente levo aproximadamente uma semana para preparar o que eu vou dizer aqui. E essa parte do polêmico já estava na minha cabeça. Eu vou começar com essa brincadeira da questão do polêmico. Mas eu não imaginava que realmente haveria uma polêmica de verdade. Essa foto no meu Face, por quê? Porque toda vez que a gente vai fazer, a gente cria uma foto de divulgação. E a gente coloca aqui na página, coloca no Face da casa, coloca nos nossos Faces particulares. E a foto do meu Face particular gerou um comentário dizendo que a reencarnação não existia. E o comentário pedia para que eu fosse ler a Bíblia. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27.
Então eu fui ler a passagem de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que nos diz o seguinte: e como todo homem está destinado a morrer só uma vez. O trecho continua, mas eu acredito que o que ele gostaria que eu tivesse lido era isso. Então eu fui estudar e vi que esse texto ele é muito usado por pessoas que querem negar a reencarnação. Só que ele é muito usado por espíritas que querem comprovar que essas pessoas estão erradas, né? Porque, por exemplo, o texto diz, ele só morre uma vez. Ele não diz que só se vive uma vez. E Jesus, ele ressuscitou um pessoal por aí. E se essas pessoas que Jesus ressuscitaram morreram de novo, então elas foram contra o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Porque se Jesus ressuscitou, ele ressuscitou quem estava morto. E se essas pessoas não se tornaram eternas e morreram de novo, elas não cumpriram o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Mas eu não quero entrar nesse mérito, até porque eu não respondi o comentário, eu não apaguei o comentário e eu nem bloqueei a pessoa do meu Face, porque eu não queria começar ali uma discussão pública. Eu não queria convencer ele de acreditar na minha razão. Até porque em uma discussão não existe razão. Existem apenas pontos de vista. E hoje não se discutem mais pontos de vista. Apenas se joga na cara do outro aquilo que você acha que é a sua verdade. Por exemplo, hoje tem quem goste do Lula, tem quem gosta do Bolsonaro, tem quem gosta do Corinthians, tem quem gosta do Palmeiras, tem quem acha que é preciso um mínimo de cuidado contra a pandemia que a gente vive, e tem quem acha que pode frequentar academia lotada, bar. O problema não é a sua opinião. Você deixa de defender a sua opinião para começar simplesmente a denegrir e atacar a opinião do outro. Eu vejo várias opiniões contrárias à minha em rede social. Eu simplesmente não comento, não falo nada. Só quando me pergunto ou quando eu acho que eu tenho uma certa intimidade com a pessoa. E mesmo assim, isso tem me custado muito caro. Isso tem me trazido muitos problemas. Às vezes falar o que você pensa machucam pessoas. Eu não respondi. Fui estudar o texto que ele me pediu para estudar e eu continuei com a mesma opinião que eu tinha antes, sem dizer que a opinião dele estava errada. Eu sou espírita, essa página é espírita, falamos em nome de uma casa espírita, a Casa de Caridade Chico Xavier, portanto, vamos falar sobre o que o espiritismo acredita, sem que para isso precisemos diminuir a opinião de ninguém, e mesmo sabendo que pessoas pensam ao contrário. Então, voltando ao tema, como eu disse lá no começo, pessoas diminuem o espiritismo como pessoal que acredita em reencarnação e que consegue conversar com gente morta. Na verdade, o espiritismo acredita que fora da caridade não há salvação. E que essa salvação se conquista em uma evolução sentimental ou espiritual. Um melhoramento. Você conseguir ser melhor ontem do que foi hoje. E amanhã, muito melhor do que hoje. E a reencarnação é o que torna tudo isso possível.
Então a reencarnação é um meio e não a finalidade do Espiritismo. Vamos imaginar o seguinte. Vamos primeiro imaginar que a maioria das religiões acredita em Deus, tá? E que todas elas acreditam em um Deus muito bom e um Deus acima de tudo muito justo. Então vamos imaginar que esse Deus, ele tem 2 filhos. E vamos imaginar agora que é final do ano letivo. E os 2 filhos de Deus estão chegando em casa, cada um dos seus 2 filhos, com o boletim final do ano letivo. Então Deus recebe o seu primeiro filho. Pega o boletim desse filho e fica muito feliz, muito feliz. Só tinha nota 10. Ele, amor ao próximo, carinho, compaixão, atencioso, não matou, não roubou, respeitou o pai e a mãe que eu te dei. Meus parabéns, você passou de ano, pode entrar, vá passar a eternidade ao lado do seu pai, Deus, aqui no paraíso. Agora vai chegar o segundo filho. Deus vai pegar o boletim desse segundo filho e só vai ter nota 5. Reprovou em tudo. Não teve amor ao próximo, não teve caridade, não respeitou o pai e a mãe que Deus te deu, roubou, matou, fez tudo de errado. E aí nesse ponto eu te pergunto, Deus, bom e justo, ele teria 2 coisas que ele poderia fazer. Uma delas é a seguinte: você não é meu filho? Onde já se viu um filho de Deus cometer barbaridades como essa? Vira as costas agora, sai da minha casa, você vai para o inferno e eu nunca mais quero te ver. Ou Deus vai olhar para esse filho, vai colocar ele no colo e vai falar: vem cá, o que aconteceu? Me explica. Onde foi que eu errei? Por que eu não consegui te ensinar tudo que você precisava saber para chegar lá na Terra e fazer do jeito que eu te ensinei? Fala que eu quero te ouvir. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou te deixar aqui no cantinho do pensamento. Você vai pensar, você vai refletir. Vou até contratar uns professores particulares aqui para te falar sobre amor, carinho, atenção, caridade. E aí quando você achar que você está pronto para descer, voltar, fazer tudo de novo, agora de uma maneira muito melhor, a gente volta a conversar e eu vou te dar essa segunda chance. Eu te pergunto, em qual Deus você acredita? Em qual? Aquele que viraria as costas por seu filho só porque ele errou? Então Deus agora só ama os filhos que acertam? Os filhos que erram ele não ama? Os filhos que erram não são filhos de Deus? Ele manda para o inferno e nunca mais olha para eles? Ou ele pede para que esse filho estude, para que esse filho melhore, para que esse filho olhe tudo de errado que fez e que sim, a hora que estiver pronto e quiser uma segunda chance, Deus então vai lhe dar essa segunda chance. Eu acredito nessa segunda opção. E é por isso que eu acredito na reencarnação. E o capítulo 4, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele.
e que nada tem em comum com o antigo. Então, a carne e o corpo não renascem. Isso seria a ressurreição. A reencarnação é a volta do espírito em um novo corpo. O Livro dos Espíritos, na questão 167, a pergunta é a seguinte: qual o fim objetivado com a reencarnação? E preste atenção na resposta, porque a resposta tem muito a ver com aquela historinha que eu acabei de contar de Deus. A resposta é o seguinte: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? E na questão 171, também do Livro dos Espíritos, que faz a seguinte pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? E obtém como resposta: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Com tudo isso, fica difícil de acreditar que Deus mandaria parte dos seus filhos passarem a eternidade no paraíso e uma outra parte a eternidade no inferno. Deus não lhe daria e não lhe deu uma segunda chance à toa. Ele te deu uma segunda chance para evoluir. E lembra do exemplo do boletim que eu falei lá no começo, da historinha dos dois filhos chegando em casa com o boletim? Então, a nossa vida é uma grande escola. E os seres humanos ao nosso redor são nossas provações. Afinal, não existe escola sem prova. Sua família, seus amigos, pessoal do seu serviço, todos têm um motivo para estar ao seu lado. Todos eles precisam aprender com você ou lhe ensinar alguma coisa. Exatamente ninguém aprende nada sozinho e é tão ruim que não tenha nada para ensinar. Não deixe de aproveitar a oportunidade que a vida lhe dá para evoluir, para melhorar. Não tenha vergonha de amar. Afinal, o pai da evolução é o amor. Nós precisamos de uma evolução sentimental, uma evolução espiritual, e o pai da evolução é o maior de todos os sentimentos. É o amor. Para terminar, eu vou deixar uma reflexão aqui também do capítulo 4. O capítulo 4 é o capítulo que fala especificamente de reencarnação. O item 25 do capítulo 4 nos diz o seguinte: a passagem do espírito pela vida corporal é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, rapidamente e menos penosamente, os seus primeiros degraus da iniciação, e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu adiantamento. Então, meus amigos, mais amor e menos ódio no coração. Muito obrigado pela atenção de todos. Agora vamos à nossa oração final e fluidificação da água. Senhor Deus, Espíritos de luz, mentores espirituais de nossa Casa de Caridade Chico Xavier, muitíssimo obrigado pela presença de todos, muitíssimo obrigado pela atenção de todos.
os senhores possam visitar o lar de todos aqueles necessitados, de todos aqueles que precisam, e que nesse exato momento, através de todos os fluidos benéficos que vêm de vocês e nossos fluidos vitais, possamos colocar nessa água todo o medicamento necessário ao nosso bem físico e espiritual. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Até a próxima.